Olá pessoal, seja bem-vindo. Vou apresentar o trabalho da VA1, que fala sobre a cadeia de custódia da prova, seu conceito, finalidade, sua quebra, entre outros. Então, o conceito de cadeia de custódia da prova, podemos analisar que em 2019, o pacote anticrime, Lei 13.964, regulamentou a cadeia de custódia no Código de Processo Penal, estabelecendo o seguinte conceito: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Essa definição está prevista no artigo 158-A, caput, do Código de Processo Penal. A partir da definição jurídica da cadeia de custódia, o pacote anticrime instituiu a regulamentação sobre uma das questões mais sensíveis do processo penal, a guarda dos vestígios do delito. Afinal, caso não haja o recolhimento correto dos vestígios logo após o crime, a sua preservação durante as fases policial e judicial e o seu acondicionamento até a decisão final do processo, a chamada quebra de cadeia de custódia, pode comprometer a apuração da verdade. Agora, falando da finalidade da cadeia de custódia da prova, em pesquisa do trabalho, podemos assim definir: a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. O Instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar sua imprestabilidade. Na formação do conjunto dos elementos probatórios, a cadeia de custódia é de extrema importância, já que tem como principal objetivo preservar as informações coletadas, possibilitando a documentação e a ordem cronológica das evidências, que foram responsáveis por seu manuseio. Outra pergunta do trabalho é: o que é a violação da cadeia de custódia? O que é? E solicitou que a gente exemplificasse. Então, podemos falar que agora no problema da cadeia de custódia, da quebra da prova, já que a referida situação ocasiona a não preservação integral das provas e assim afeta a credibilidade dos meios e fatalmente acarretará a nulidade de todo o processo. Nesse sentido, vejamos: o Estado também tem apenas o dever de preservar a integridade e idoneidade da prova, mas também de mostrar a histórica da prova, ou seja, sua origem, sua natureza, como foi coletada, a hora e data de cada ato, como foi acondicionada, transportada, armazenada e analisada com registro de todos os atos integrantes da cadeia de custódia. Percebemos que a finalidade da cadeia de custódia é para assegurar a idoneidade dos objetos e bens escolhidos pela perícia ou apreendidos pela autoridade policial no local, a fim de evitar qualquer tipo de dúvida quanto à sua origem e caminho percorrido durante a investigação criminal
e o respectivo processo judicial. É importante esclarecer que a cadeia de custódia não está restrita só no âmbito da perícia criminal, mas envolve desde a delegacia policial quando apreende algum objeto e já deve observar com rigor tais procedimentos da cadeia de custódia. Podemos voltar mais ainda. Qualquer policial, seja ele civil ou militar, que for receptor de algum objeto material que possa estar relacionado a alguma ocorrência, deve também, já no seu recebimento ou achado, proceder com os cuidados da cadeia de custódia. É interessante a gente observar, na pesquisa feita, que essas preocupações vão além da polícia e da perícia, estendendo-se aos momentos de trâmites desses objetos da fase do processo criminal, tanto no Ministério Público quanto na própria Justiça. Então, os procedimentos da cadeia de custódia devem continuar até o processo ter transitado e julgado. Isso é interessante para a gente aprender e saber o momento do processo ter transitado e julgado referente à cadeia de custódia. Desse modo, percebe-se que uma das feições mais difíceis na obtenção das fontes da prova é justamente conseguir preservar a integridade de todo um processo que foi realizado minuciosa e sigilosamente e que, se não for preservado, comprometerá todo o conjunto de elementos que foram colhidos. Exemplificando a quebra da cadeia de custódia da prova, dando um exemplo. Luiz testemunhou na polícia que viu Carlos, vítima, morto e ensanguentado na estrada. Luiz, testemunha, no caso, correu até a casa de Maria, esposa da vítima, esposa de Carlos. Na casa de Maria, Luiz viu Fernando, amante de Maria. Viu também pequenas manchas de sangue em cima da mesa. Luiz, que é testemunha, contou que Carlos, vítima, tinha ciúmes de Fernando, amante de Maria, em relação à sua esposa Maria. Então, a polícia realiza diligência de busca e apreensão na residência de Fernando, amante de Maria. Encontra mancha de sangue. Submetidas à perícia, o sangue é de Carlos, que foi a vítima. A polícia concluiu que Fernando, amante de Maria, matou Carlos. Nesse exemplo, encontra-se presente a cadeia de custódia. Tendo em vista o depoimento de Luiz, a polícia suspeitou de Fernando e diligenciou em sua residência, onde encontrou sangue da vítima. Se for retirado dessa narrativa, o depoimento de Luiz, a quebra da cadeia de custódia. Fica-se sem saber qual a razão que levou a polícia a diligenciar na residência de Fernando. Fica reduzido o valor probatório da tese em que foi Fernando quem matou Carlos. Se uma residência é invadida por policiais e lá é encontrado produto de crime, é preciso esclarecer o que levou os policiais a adentrar na residência. Sem esse esclarecimento, a quebra da cadeia de prova. Sem explicação para a invasão, fica difícil de crer na legalidade dessa ação. Ou houve emprego de prova ilícita, ou, quem sabe, a ação foi resultado de uma desavença entre um policial e o dono da casa, ou qualquer outra explicação. Falta encadeamento, falta lógica na sucessão de fatos, a quebra na cadeia de custódia. Podemos complementar o estudo que, no caso diante da absoluta falta de motivação para invasão de domicílio, presente está também a prova ilícita. A prova é, por consequência, nula. E nulas também todas as demais provas que dela derivarem. A quebra da cadeia de prova quando ocorre fragmentação ou interrupção da lógica da sucessão das provas. Quando não se sabe como foi obtido um determinado conjunto de conhecimentos relevados pela investigação. Os indícios e provas que fazem parte da cadeia de custódia são todos aqueles que forem relevantes ao esclarecimento do delito. Não são limitados, consequentemente, aos vestígios. Os vestígios são posteriores ao delito. Os indícios podem ser tanto anteriores como posteriores.
Consequências da quebra da cadeia da prova. Presente a quebra da cadeia da prova, aprofundando nos estudos, qual a consequência? Depende, porque existem duas. A primeira consequência é a perda do valor probatório do acervo indiciário. Perda de valor probatório não significa que a prova valha nada. Significa apenas redução do valor da prova. Essa redução vai de 0 a 10. Depende das circunstâncias do caso concreto. Então, a segunda consequência, mais drástica, é quando há indícios suficientes, materiais ou imateriais, e por dedução ou indução, autorizadores do convencimento de que foi feito o uso de meios ilícitos para obtenção de provas. Nesse caso, a consequência é reconhecer a nulidade de todas as provas resultantes da prova faltante, no caso, a prova ilícita. Feito isso, restará o exame se o que sobrou da investigação ainda configura ou não justa causa para a ação. Abatida a justa causa, a ação, se proposta, deve ser extinta. Outra pergunta do trabalho é a importância da existência da cadeia de custódia da prova. Então, para que serve a denominada cadeia de custódia? Para garantir a integridade da prova. Ela é importante porque garante a idoneidade e rastreabilidade dos vestígios, com a finalidade de preservar a confiabilidade e transparência até que o processo seja concluído. Sem dúvida, a temática provas é o eixo central do processo penal, pois tudo gira em torno delas como instrumento recognitivo e persuasivo. A prova serve a um só tempo para buscar a reconstituição aproximativa e parcial de um fato passado, histórico, para um juiz ignorante, pois ignora os fatos. É a prova que permite a atividade recognitiva e não cognitiva, pois indireta, do juiz em relação ao fato histórico, narrado pela acusação. Ao mesmo tempo, tem uma função persuasiva, pois é através dela que se permite a construção do convencimento, da decisão. Por isso, as provas servem para obter a captura psíquica do julgador para formar sua convicção. Outra pergunta do trabalho é correntes e seus posicionamentos, consequências da violação da cadeia de custódia da prova. Quebra da cadeia de custódia nem sempre impede a utilização da prova. Através da pesquisa do trabalho, vou relatar aqui, a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. O entendimento, por maioria de votos, foi estabelecido pela sexta turma ao conceder habeas corpus, número 653/515, e absolver um réu acusado de tráfico de drogas, porque a substância apreendida pela polícia foi entregue à perícia em embalagem inadequada e sem lacre. Para o colegiado, como a origem e outras condições da prova não foram confirmadas em juízo, ela não poderia ser utilizada como fundamento para a condenação. O ministro Rogério Cruz, cujo voto prevaleceu no julgamento, considerou que o fato de a substância ter chegado à perícia sem lacre e sem o acondicionamento adequado fragiliza a acusação de tráfico, pois não permite identificar se era a mesma que foi apreendida. Segundo o ministro Rogério, a situação seria diferente se o réu tivesse admitido a posse das drogas ou se houvesse outras provas para apoiar a condenação. A questão, no caso aqui dessa análise, a questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, podemos ter diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentamento no referido dispositivo legal, concluiu o ministro ao absolver o réu do crime de tráfico.
A última pergunta do trabalho é a seguinte: entendimento dos tribunais superiores quanto à quebra da cadeia de custódia. Explicar. Podemos falar que a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juiz ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Considerada confiável por quê? Temos a inadmissibilidade da prova devido à quebra da cadeia de custódia. A inexistência de qualquer dos atos cronológicos citados acima, acerca da existência e legalidade da prova, as torna descredibilizadas, tendo em vista que não se sabe o respeito do manuseio ou de como o material foi guardado, impossibilitando, consequentemente, o exercício da defesa. Dessa forma, o manuseio incorreto ou o material não ter sido lacrado corretamente, possibilitando que o material possa ser adulterado, ela será considerada ilícita. De qualquer forma, observa-se que a cadeia de custódia violada gerará a exclusão do material probatório colhido sem o respeito aos procedimentos legais existentes, de modo que naturalmente não poderá ser objeto de qualquer valoração pelo magistrado. Caros colegas, então de qualquer forma, observa-se que a cadeia de custódia violada gerará a exclusão do material probatório colhido sem o respeito aos procedimentos legais existentes, de modo que naturalmente não poderá ser objeto de qualquer valoração pelo magistrado. Além disso, deve-se examinar ainda que eventuais provas decorrentes daquela considerada ilícita deverão ser excluídas do processo, ou seja, não vale. Então, concluindo o trabalho, este estudo teve como objetivo conceituar a análise da cadeia de atendimento relacionada à necessidade de registrar de maneira abrangente e precisa toda a cronologia das evidências coletadas no local de crime. Sempre houve o cuidado de utilizar artefatos como prova no processo penal, e com base nisso foi examinada a definição da cadeia de custódia no ordenamento jurídico brasileiro, onde se examinou sua estreita relação com os necessários princípios da isonomia de armas, presunção de inocência, devido processo legal, imunidade plena e contraditória, conforme no artigo 5º, inciso 54, 55 e 57 da Constituição Federal de 88. A preservação da prova do processo penal é imprescindível para o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade da prova. Apesar da questão que exige mais diligência dos legisladores para buscar mais regulamentação, sem dúvida, em caso de quebra na cadeia de provas, as provas resultantes devem ser abertas a fim de manter a integridade e o livre julgamento. Esse foi o trabalho da VA1. Muito obrigado a todos.